E aí a gente vê quem é melhor de Fluminense e Internacional. Já está aparecendo na tela, todo mundo? Tá assim. É isso. Então, vamos seguir aqui. Puta pesada, cara. Pô, já Renan, começa porradão já. a gente fez a tier list na semana passada, né? E os dois ficaram bem posicionados. Mas vamos ter que uma disputa. Renan, para você, quem é melhor, Fábio ou Rocher? Gui, é uma disputa. Questão de carreira, nem se compara, na minha opinião. O Fábio tem uma carreira muito mais sólida do que o Rocher, apesar do Rocher tem passagem pela Europa, se eu não me engano, vem fazendo, desde que chegou no Inter, vem dominando o gol do Inter, mas pela Copa do Mundo de Clubes do Fábio, pela idade que ele tem, por tudo que ele representa no futebol brasileiro, eu vou de Fábio. Um voto pro Fábio. E aí, Matheus, para você, quem é melhor, Fábio ou Rocher? São dois ótimos goleiros, excelentes goleiros. Mas eu também vou de Fábio pela questão toda do Fábio ser o Fábio. O Fábio tem Libertadores, o Fábio fez uma participação absurda no Mundial. É decisivo para o Fluminense. Inclusive, ontem contra o São Paulo pegou um pênalti. Então, para mim é Fábio. Mas não anula o fato do Rocher também ser um ótimo goleiro. Os dois são ótimos, mas o Fábio ele sobressai muito mais. Vou de Fábio. Diogo, para você fechar aí, quem é melhor, Fábio ou Rocher? Acompanho os relatores, Fábio, apesar do Rodrigo ser um ótimo goleiro. Então, 3-0 para o goleiro Fábio, de 44 anos. Tá? Primeiro ponto aí do Fluminense. E aí, você que está nos assistindo, deixe seu voto também, né? Quem você prefere aí, Fábio, Rocher e também das próximas disputas aí. Vamos para a próxima, da lateral direita. Começa com você aí, Diogo. Quem é melhor, Samuel Xavier ou Aguirre? Bom, apesar de muitas críticas, eu gosto do Samuel Xavier, acho que ele faz bem o trabalho dele, eu vou de Samuel Xavier. Matheus? Vou que nem o Diogo, vou de Samuel Xavier também. Bom lateral. Ontem fez o gol que deu uma esperança para o Fluminense no jogo ainda. E também fez uma excelente participação no Mundial, botando na balança. O Aguirre também tem mostrado um bom trabalho. Ontem contra o Vasco jogou bastante, jogou muito. Mas vou de Samuel Xavier. Eu faço copia e cola do Matheus. Eu estou gostando do Campeonato Brasileiro do Aguirre, mas hoje o Samuel Xavier, pelo que ele demonstrou esse ano e pelo que ele demonstrou principalmente ali na Copa do Mundo de Clubes, com assistências, com participações em gols, Samuel Xavier. E é uma temporada artilheiro do Samuel Xavier, tá fazendo um golzinho importante aí pro Fluminense. Então vamos pro próximo. Primeiro zagueiro ali, ô Matheus, começa com você. Quem é melhor, Thiago Silva ou Vitão? Pô, tem nem o que falar, pô. Essa aí é Thiago Silva nas cabeças totalmente, não tem como. Vitão, bom zagueiro, mas Thiago Silva disparado, não tem como. Diogo, acompanha o Matheus ou vai de Vitão? Bom, no início do ano eu estava até pedindo o Vitão, né? Eu acho um ótimo zagueiro, muito promissor para o meu time, mas ontem, hoje, provavelmente amanhã, Thiago Silva. É isso. E aí, ô Renan, fala pra gente, há necessidade do Thiago Silva e Vitão, ou você prefere Vitão, acompanha o Diogo e o Matheus, ou vai ser o voto vencido aí nessa disputa? Acompanho meus amigos. O Vitão, ele é bom jogador, foi especulado aí em algumas equipes brasileiras, no Flamengo principalmente, mas ele caiu na chave difícil. Thiago Silva. Como eu queria o Yuri agora? Como você queria o quê, o Matheus? Agora falando. O Yuri? Então, vamos pro próximo, por enquanto, 3-0 pro Fluminense, né? Vamos para a próxima. Freitas ou Vitor Gabriel? Renan, começa por você. Cara, o Vitor Gabriel também, o Vitão é consideravelmente um pouco melhor do que ele. E então, o Freitas também fez. E se a gente for falar sobre a Copa do Mundo de Clubes em si, eu acho que o Fluminense vai destoar totalmente do Internacional.
Nessas últimas partidas, o Fluminense não vem desempenhando bom futebol, mas eu gosto muito do Freitas, tem aquela garra, tem densidade, e eu vou de Freitas. O Diogo, vai de quem? Freitas ou Vitor Gabriel? Bom, o Matheus vai ter que desempatar, porque apesar da boa Copa do Mundo do Freitas, para mim ele fez apenas esses jogos bons, porque 6 jogos bons no ano, não o zagueiro que me agrade, eu vou de Vitor Gabriel. Matheus? Eu também como vou desempatar, né, eu vou dar uma opinião aqui. O Freitas fez um ótimo Mundial de Clubes, como o Diogo falou, mas o Brasileirão dele é bem abaixo. Então, acho que é um zagueiro que deixa muito a desejar no Brasileirão pro Fluminense. E vou de Vitor Gabriel também. É isso, então. 3-1, né? O primeiro ponto do Internacional, Vitor Gabriel. Eu não posso votar, mas eu também votaria no Vitor Gabriel. Acho um bom zagueiro e muito promissor. E, eu achava que o Ignacio seria titular do Fluminense, não, do lado do Thiago Silva. Fez uma ótima Copa do Mundo. E aí, vamos só passar um pouquinho aqui a galera comentando. O João Vitor votou no Fábio, naquela lá. O Gokuzinho, que estava aqui na última live, agora voltou. E aí, Gokuzinho, beleza? Já deixou o seu like? Acompanha aí, continua comentando. Ele votou no Thiago Silva, né, na última disputa que a gente teve. Por enquanto, 3-1 para o Fluminense. Vamos para o próximo. Diogo, já começa votando aí. René ou Bernabé? René, que era jogador do Inter até há pouco tempo, né? Cara, eu acho que essa disputa, apesar de muitas críticas ao René, que eu acho desnecessárias, eu acho que é uma disputa nivelada por cima, mas hoje eu vou de Bernabé. Renan, vai de quem? René ou Bernabé? Apesar do René ser um jogador esforçado, tem uma boa defesa, é muito bom lateral defensivamente, mas o Bernabé ele destoa um pouco aqui no Campeonato Brasileiro, foi um dos melhores laterais do ano passado, então eu vou de Bernabé também. É isso, Matheus. Segue com eles? Bernabé é melhor do que o René ou você prefere o Renézinho? Sigo com eles. Bernabé bem melhor que o René atualmente. René, como eles falaram, um ótimo lateral, mas hoje em dia o Bernabé, hoje em dia desde a temporada passada, na verdade, um dos melhores laterais brasileirão, então sigo com o Bernabé. E ele foi tão bem na temporada passada que mesmo ele sendo argentino, a galera tava pedindo ele na seleção brasileira, né? Vai descansar. Então, 3-2 para o Fluminense ainda, mas o Inter já se consegue seu segundo pontinho ali. Vamos para o próximo. Hércules ou Thiago Maia? Renan? Nessa daí eu vou de Hércules. Vem fazendo como eu falei, na Copa do Mundo de Clubes, foi um dos heróis das classificações do Fluminense. E eu vou de Hércules, sim. Hércules. É isso, um voto para o Hércules do Fluminense. Matheus, quem é melhor para você, Hércules ou o Thiago Maia? Vou de Hércules também, bom defensor, bom volante no caso, joga muito, promissor. E Thiago Maia também, eu acho que os dois são bem equilibrados assim. Os dois jogam muito bem, mas o Hércules, por ser mais jovem, por ter feito um ótimo Mundial e está ajudando o Fluminense esse ano, eu vou de Hércules. Diogo, para você, segue no Hércules, já está com 2-0, mas segue no Hércules ou vai dar seu votinho aí no Thiago Maia? Então, o Hércules, eu confesso que eu esperava um pouco mais dele no Fluminense pela temporada que ele fez no Fortaleza. Achei que ele chegaria jogando um pouco mais, não dizendo que ele está mal, por isso que ele está devendo um pouco ainda devido ao investimento feito nele. E o Thiago Maia segue sendo um jogador muito regular, né? Desde que ele estava no Flamengo. Era bastante criticado, muitas vezes passava no ponto, mas sempre sendo um jogador bastante regular. Hoje eu iria de Hércules, que eu acho que ele tem um pouco mais de técnica, mesmo estando devendo, mas esse voto de honra aí do Thiago Maia também não seria nenhum pecado. Então, 3-0 para o Hércules, mais um voto para o Fluminense. Agora, Fluminense 4, voltando a pontuar, contra 2 do Inter. Oi?
Essa barba do Thiago Maia não dá, não. Todo respeito. Não dá, mano. Não dá, mano. Difícil de olhar, Não, mano. É difícil de olhar pra ele. Bem desenhada, né? Então, Sempre vamos tu pro não viu o próximo. cabelo dele. Não, o cabelo não é tão desenhado quanto a barba, né? Não, ele não tem cabelo. Esse que é o ponto. Vamos pro próximo. Mais um meio campo ali, segundo volante. Martinelli ou Bruno Henrique? De Renan, para você, quem é melhor, Martinelli ou Bruno Henrique? Eu vou continuar com o Fluminense, eu vou de Martinelli. É um jogador que ele sai muito, tem uma saída de jogo muito boa, tem um passe muito bom, chega bem lá no ataque também e não deixa de ver na questão defensiva. Para mim é um jogador muito completo e eu acho que ele está fazendo uma hora extra ainda aqui no futebol brasileiro. Acho que ele tem habilidade, tem potencial para chegar até na Europa, quanto antes. Então, primeiro voto para o Martinelli. Diogo, para você, Martinelli ou Bruno Henrique? Acompanho o que o Renan falou. Martinelli é realmente um jogador muito bom. Outro que também é criticado ali do ponto algumas vezes, porém é um jogador muito bom, faz muito bem sua função. Eu vou de Martinelli. Matheus, Martinelli ou Bruno Henrique? Vou acompanhar os dois. Vou de Martinelli também. Tem sido muito, já foi muito criticado, mas é um jogador que consegue apoiar na defesa e atacar na mesma intensidade. E muito bom jogador tecnicamente. Vou de Martinelli. Tá aí, mais um voto para o Fluminense. Agora 5 para o Fluminense e 2 para o Inter. Vamos para o próximo agora, o meia ali, o famoso 10, né? Duelo de camisa de 10. Ganso ou Alan Patrick? Diogo, para você, quem é melhor? Para mim, por bola jogada, bola no pé, o Ganso é excepcional, mas não vem vivendo a grande fase, enquanto o Alan Patrick, desde o ano passado, vem voando, muitas vezes salvando o Inter. Eu vou de Alan Patrick. Então, um voto para o camisa 10 do Internacional. Matheus, para você, quem é melhor? O Ganso é o Ganso, é um jogador absurdo, mas eu também vou de Alan Patrick pela última temporada e pelo que ele está fazendo no Inter esse ano. Um jogador absurdo. Ano passado não, esse ano mesmo, que já estava pedindo o Alan Patrick na seleção. O cara joga muito. Então. E aí, Renan, para você, Ganso ou Alan Patrick? Com a bola no pé, o Ganso é gênio. Não tem muitas palavras para dizer o que esse cara joga de bola, o que ele pensa de futebol. Mas nessa temporada e na temporada passada, o Alan Patrick ele é um dos destaques do futebol brasileiro, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Então eu vou de Alan Patrick. Então tá, 3-0 para o Alan Patrick. Então, volta a pontuar o Inter, agora 5 para o Fluminense e 3 para o Inter. Vamos para o próximo? E aí, Matheus, já começa contigo aí. Kevin Serna ou Carboneiro? Cara, eu sou muito fã do Serna. Eu gosto muito do Serna, acho que ele joga muita bola. Mas eu vejo meus amigos tricolores falando que ele é um pouco cavalo paraguaio. Que dependendo do jogo, ele vai desaparecer. E o Carboneiro, eu confesso que eu não sei muito do Carboneiro. Ontem acabei tomando um gol dele. Mas ele demonstrou muita velocidade, muita explosão. Então, para mim fica um pouco difícil, mas eu vou de Serna. Vou de Serna. Serna, um voto pro Serna. Renan, para você, Kevin Serna ou Carboneiro? Disputa de gringos aí, né? Disputa de gringos e eu gosto de entretenimento. Confesso que eu não acompanho muito do Carboneiro, mas por ele ter se destacado na rodada, é um jogador de muita velocidade, como o Matheus disse. Eu vou deixar essa pro final aí pro Diogo, eu vou de Carboneiro. E aí, Diogo? Então, para você, quem é melhor, Kevin Serna ou Carboneiro? Bom, para mim é o Carboneiro, por ser um jogador mais constante, a diferença que ele está fazendo no Internacional, às vezes criando e finalizando também. Então, para mim, eu vou de Carboneiro. Então, 2-1, Carboneiro virou, né? Mais um ponto do Inter aí, agora encostando, 5-4. Carboneiro fez gol, também tô gostando dele, cara. Chegou agora nesse meio do ano aí do Inter, tá jogando bem. Disputa agora pesada, hein? 2 gringos aí, camisas 9. Camisas 9 não, né? Mas centroavante. Germancano ou Borré. Ambos têm gol em final de Libertadores. Renan,
Quem é melhor para você? O Germancano, ele é ídolo tricolor, né? Incontestavelmente um jogadoraço, mas que não vive uma boa fase. Acho que o ataque do Fluminense não está vivendo uma boa fase, ele, o Everaldo, apesar do Everaldo ser um jogador ali esforçado, mas tecnicamente não está demonstrando um bom futebol. E por esse motivo, do ano dos atacantes do Fluminense ser ruim, tanto o Germancano quanto o Everaldo, eu vou de Borré. Então, primeiro voto pro Borré. Diogo, para você. Germancano ou Borré? Apesar de preferir o Cano como jogador, não sou tão fã do Borré, mas a temporada do Cano está realmente muito abaixo e eu vou de Borré. Então, Borré já ganhou aí, mas, Matheus, para você, Germancano ou Borré? Cara, são dois ótimos centroavantes. O Borré chegou um pouco atrasado no futebol brasileiro. Ele demorou um pouco para engrenar, assim, virou até meme um pouco. E o Germancano é o ídolo, um dos maiores ídolos do Fluminense, incontestável, Recopa, Libertadores, goleador máximo. Tá vivendo uma fase ruim desde o ano passado, de poucos gols, o ataque todo do Fluminense. Mas assim, eu vou de Germancano. Eu acho o Germancano mais atacante do que o Borré. Então, mais um voto pro Fluminense, né? Pro Fluminense, mas quem ganhou foi o Inter. Então, 5-5. Agora vai ter um desempate aí, cara. Para vocês, quem é melhor? Soteldo ou Wesley? Jogadores com qualidades parecidas, não? Renan, dá logo o seu voto aí. Quem é melhor, Soteldo ou Wesley? Cara, dessa vez eu vou pro lado direito aqui da força, né? Eu vou de Wesley, porque para mim o Soteldo é muito bom com a bola no pé, mas ele não está conseguindo entrosar com esse time do Fluminense por enquanto. Foi uma contratação cara, para o futebol que ele está apresentando foi caro, sim. Então eu vou de Wesley, eu gosto é um jogador com uma boa finalização, um bom drible, veloz. Vou de Wesley. Então tá aí, primeiro voto, Wesley. Matheus, para você, Wesley ou Soteldo? Então, como é Fluminense versus Internacional, eu vou comparar o Soteldo do Fluminense contra o Wesley do Internacional. E isso do Fluminense ainda não mostrou nada, né? Porque fez 2 ou 3 jogos ainda, não teve tempo de mostrar ainda o que ele quer fazer no Fluminense. Foi uma contratação cara, chegou lesionado e tal. E o Wesley é um jogador que contribui muito para o Internacional desde o ano passado. Rápido, faz gols, cruzamento, explosão. É um jogador muito completo no Internacional. Eu vou de Wesley também. Tá aí, segundo voto pro Wesley. Diogo, fecha aí o nosso quem é melhor. Soteldo ou Wesley? 3-0 Wesley, com folga, eu diria. É isso, então, Diogo, direto e reto aí. O Wesley vencendo o Soteldo, 3-0, capote. Então, 6 pro Inter e 5 pro Fluminense. Vou te falar que eu me impressionei, tá? Eu achei, hein, Matheus? Eu achei que o Fluminense ia ganhar. O Fluminense abriu ali um 5-2. Depois do meio-campo, o Inter foi vencendo todas. E isso diz um pouco sobre o jogo, né?